Olá pessoal, voltando aqui a nossa aula de Química. Na última aula a gente terminou nesse ponto aqui, certo? Nesse exemplo, que é bem parecido com o que eu mostrei na outra aula, só que esse, ele tem alguns detalhes. Por exemplo, aqui ó, eu tenho íons. Ó, isso daqui são íons. Se vocês prestaram atenção no vídeo passado, vocês viram que eu posso ter íons positivos, como esses dois aqui, que são cátions, e eu posso ter íons negativos, como esses aqui, que são ânions. Ou seja, esse aqui tem mais elétrons do que deveria, esse aqui tem menos elétrons do que deveria, para ser neutro. Então, vamos lá. Primeiro, vamos para a primeira linha aqui, que é a G, que é a prata, certo? Então, lembrem do que foi na outra aula. O número de próton é igual ao número atômico, que é igual ao número de elétron, quando o átomo é neutro, certo? Aqui eu tenho A igual a Z mais N. Está faltando a massa. Eu tenho o número atômico, o número de próton, que é B, 47, por quê? Porque é igual ao número atômico, e o número de elétrons também vai ser 47, certo? Então C também é 47. O A, a gente vai fazer aqui Z mais N. Z é 47, N é 61. Então a gente faz aqui 47 mais 61 dá 108, que é a massa da prata. Então o número atômico e o número de prótons são iguais, 47, e o número de elétrons também são iguais. Então aí a gente acha essa resposta. Vamos para a próxima. Fazendo esse exemplo aí, a gente vai ter o seguinte, ó. Por que que deu 33? Veja só. Aqui eu tenho o arsênio, que tem uma carga 3 menos. O que isso quer dizer? Quer dizer que aqui na posição dos elétrons, ele vai ter 3 elétrons a mais. Talvez confunda um pouco a cabeça de vocês, porque veja só, se ele tem 3 menos, como é que ele tem mais elétron? É só você lembrar, elétron é negativo. Se eu tenho mais negativo, quer dizer que eu tenho uma carga negativa maior, né? É a mesma coisa quando, por exemplo, você tem uma dívida. Você tem uma dívida, digamos que R$ 10, você tem 10 negativo, certo? Se você compra mais alguma coisa e não paga aqueles 10, você vai aumentar o seu saldo negativo, ou seja, você compra mais R$ 5, você vai ter menos 15, ou seja, você aumentou o número negativo. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho o arsênio, ele tem o número atômico 33, mas o arsênio 3 menos, ele tem 3 elétrons a mais. Aí nesse caso eu não tinha aqui o número atômico, mas eu tinha o número de elétron. Se esse número de elétron aqui corresponde a esse íon, o que é que isso quer dizer? Que o átomo normal deve ter 3 elétrons a menos para ele ser neutro, né? É só a gente lembrar daquele esqueminha. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse oxigênio ele tem 2 elétrons a mais, ó. 2 menos, ó. Aqui, ó. 2 a mais. Certo? Por isso que ele tem carga 2 menos aqui. E esse aqui tem carga 2 mais, por quê? Porque ele tem 2 elétrons a menos. Ó, tem mais carga positiva do que carga negativa. Então, por isso ele tem 33 aqui, ó. 3 menos. Se ele tem 33 número atômico, ele vai ter 33 no número de próton também, que são iguais. Isso aqui não muda. Isso aqui são iguais sempre, porque é relativo ao núcleo. E o núcleo não vai mudar, a menos que ocorra uma reação nuclear, que não é o caso. E aí a gente faz essa conta aqui para achar o F, que é o número de nêutron. Então, número de massa eu tenho 75, número atômico eu tenho também, que vai ser... E aí a gente encontra esses valores aqui, certo? Vamos passando para o próximo. Eu tenho aqui número atômico e ele vai ser igual, portanto, ao número de próton. Então eu já tenho aqui 30. Veja que o zinco aqui ele carga 2 mais, ou seja, quer dizer que ele tem 2 elétrons a menos. Se ele tem mais carga positiva, ele tem menos carga negativa. Então,
se eu faço essa conta aqui do A igual a Z mais M, daquela equaçãozinha, pego o número de massa menos o número, menos o número atômico, e aí dá o número de nêutron. E o número de elétrons vai ser 28, por quê? Porque ele tem 2 elétrons a menos, ele tem carga positiva. Sempre que tiver carga positiva é porque ele vai ter menos elétrons. Quando tiver carga negativa é porque ele tem mais elétrons, certo? Seguindo, a gente vai ter aí eu tenho aqui o número de nêutron e eu tenho aqui o número de elétron. Só que o enxofre aqui ele vai estar 2 menos, ou seja, quer dizer que ele tem 2 elétrons a mais. Então, para saber qual vai ser o número de próton, eu vou aqui, ó, número de massa, quer dizer, eu vou aqui e faço 16 mais 16, que é o número de atômico mais o número de nêutron. E aí eu acho a massa e, consequentemente, como o número de elétron está a mais, tirando esses 2 elétrons, eu tenho 16, 16, certo? Seguindo, eu tenho aí, aqui eu já tenho o número atômico, então eu já tenho o número de próton. Como esse átomo ele não é um íon, não tem carga, vai ser igual ao número de elétron, que é 24 também, e a massa vai ser essa equação que a gente usa, e aí é só fazer a continha e reorganizar e vai dar 28, certo? Por último, a gente vai fazer aqui o alumínio. Eu já tenho a massa e tenho aqui o número de elétrons. Veja que eu tenho aqui o íon alumínio, ele tem carga 3+. Então quer dizer que ele tem 3 elétrons a menos do que deveria. Se eu tenho 10, ele deve ter 13. E aí, como ele tem 13 elétrons, o átomo neutro, o número atômico e o número de próton dá 13. O número de massa é 27, que já está aqui, e eu tenho o número atômico, e aí eu acho 14 para o número de nêutrons, certo? Então agora a gente vai, como a gente já viu basicamente como essas partículas fundamentais se comportam, a gente vai ver um pouco sobre a distribuição eletrônica, como os elétrons estão localizados no átomo, porque a gente viu nos modelos atômicos que, de acordo com os modelos mais modernos, tanto de Bohr quanto de Sommerfeld e essa junção das teorias da mecânica quântica do Heisenberg, Schrödinger, de Broglie, tudo isso contribuiu para entender melhor como que os elétrons são organizados no átomo e como que essa estrutura atômica funciona de fato através de equações matemáticas. A gente não vai ver as equações porque é algo muito avançado para o nível médio, mas a gente vai ver basicamente como isso concluir, como fazer essa distribuição eletrônica de modo simples, né? Atualmente a gente identifica os elétrons pelo conteúdo de energia, ou seja, pelos níveis de energia que ele apresenta no átomo. Então, por meio de cálculos matemáticos, chegou-se à conclusão de que os elétrons se dispõem ao redor do núcleo de acordo com um certo diagrama de energia. Se a gente observar aqui, ó, eu tenho aumento de energia e aqui eu tenho elétrons. Os elétrons eles são distribuídos em níveis e subníveis. Então eu tenho aqui níveis do 1 ao 7. Talvez você já tenha visto essa distribuição em forma de camada K, L, M, N, O, P e Q. E talvez alguns também já tenham visto no diagrama de Linus-Pauling, que é o que a gente vai ver um pouco mais para frente. Então, veja só, eu tenho vários níveis, do 1 ao 7. E eu tenho subníveis. O que são os subníveis? S, P, D e F. Cada nível tem uma quantidade de elétrons e cada subnível suporta também uma quantidade de elétrons. Então, por exemplo, no primeiro nível eu tenho uma certa quantidade de elétrons que vai no orbital S. No segundo nível eu tenho orbital S e P. E vejam que do primeiro para o segundo eu já aumentei a energia. E no segundo, esse tem uma energia menor do que o P.
E aí quando a gente vai subindo para o terceiro, eu vou aumentando ainda mais essa energia, ó, no quarto e no quinto. A gente vai entender melhor isso à medida que a gente for avançando, certo? Mas esse diagrama ele descreve de forma simples como que os elétrons são localizados no átomo. Então, aqui eu tenho uma forma de distribuí-los, certo? E uma outra coisa são essas letras que estão aqui e aqui. O N ele representa o número quântico principal, ele dá os níveis de energia que o átomo tem, certo? Então aqui eu tenho 7 níveis. O L ele é o número quântico secundário, ele está relacionado aos subníveis de energia, certo? Então, os níveis eles são como escadas. Se a gente olhar aqui, ó, é como se fosse uma escada que vai subindo, certo? Que aparece no diagrama e onde os elétrons têm um conteúdo de energia crescente. Esses níveis correspondem às camadas, que talvez você já tenha visto em algum lugar no modelo de Rutherford-Bohr, né? Atualmente a gente identifica esses níveis pelos números quânticos, que tem o número quântico principal, que vai do 1 ao 7, como eu mostrei para vocês aqui, do 1 ao 7, certo? Sendo o 7 o mais energético. Seguindo, a gente tem os subníveis. Os subníveis eles são os degraus de cada escada no diagrama. Então, por exemplo, aqui no nível 2 eu tenho dois degraus, 2S e 2P. Aqui no nível 5, por exemplo, eu tenho o degrau S, P, D e F, certo? Esses subníveis eles são identificados pelo número quântico secundário, que é o número quântico azimutal que a gente representa pela letra L. Então, ó, aqui, por exemplo, eu tenho digamos o nível 2 aqui, eu tenho o subnível 2S e 2P. Então, no 2S o L vai ser 1, no 2P o L, quer dizer, no 2S o L vai ser 0, no 2P o L vai ser 1. Então, eu consigo diferenciar um subnível do outro. Eles assumem os valores 0, 1, 2 e 3, mas que é habitualmente designado pelas letras S, P, D e F, certo? Então, quando eu tenho elétrons no orbital S, ele é representado pelo 0. No P é 1, no D é 2 e no F é 3. Note que no diagrama que a gente viu agora há pouco, a gente descreveu o endereço de cada degrau. Por exemplo, se for mencionada a posição 3P, devemos saber que se trata do segundo degrau da terceira escada. Ó, se disser aqui 3P, 3P, ó, ele vai estar no o 3, veja, todos os subníveis, eles começam com um número referente ao seu nível. Ó, nível 3, eu tenho esse e esse. Então, no nível 3, eu tenho 3 subníveis, S, P e D. Então, eu tenho 3S, 3P, 3D, ok? Os orbitais eles são referentes ao modelo atômico que trata da eletrosfera. Então, cada subnível comporta um número diferente de elétrons, de acordo com o diagrama que está descrito aqui, certo? Então, aqui no subnível S, eu suporto 2 elétrons. Esses números aqui a gente vai entender um pouco mais para frente. Não representa a quantidade de elétrons, ele representa só as posições. Os quadradinhos ele representam quantos elétrons você coloca, certo? A gente vai deixar para explicar isso na próxima aula, porque aí eu posso explicar com mais detalhes
cada nível desse, como que funciona e como que a gente vai colocar os elétrons nesses níveis de energia aqui, ok? Então, a gente encerra essa aula por aqui e volta partindo desse ponto aqui para entender como que funciona esse diagrama, ok?